Eu queria já pedir para você ir abrindo a palavra do Senhor no livro de Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, tá bom? Capítulo 6. Efésios 6. Digo para os irmãos que é um recado de Deus mesmo, viu? Creia nisso, porque não era exatamente isso que estava no meu coração, mas é uma ordem de Deus. Efésios 6, a partir do versículo 10. Efésios 6, 10. Você pode ficar de pé por um instante em reverência à palavra do Senhor. Efésios 6, 10. Todos acharam? A palavra do Senhor diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar, mais uma vez, ficar firme, guarde essa palavra. Estai, pois, mais uma vez, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobre o escudo, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos, repita comigo, todos, os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Coloca a sua Bíblia no assento e dê a sua melhor salva de palmas à palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus. Pai, nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos, Deus, pela tua palavra, Senhor. Tua palavra que vivifica, que transforma, que nos coloca de pé e nos permite continuar, Senhor, mesmo que o nosso ambiente seja um ambiente de dificuldade. Que nessa noite, Deus, a tua palavra possa encontrar espaço nos nossos corações. Que o teu Espírito venha ministrar a nós nessa noite, Deus. Seja aqui no templo, seja na live, seja onde, Deus, a nossa voz puder alcançar, Senhor. Que o teu nome seja glorificado, Deus. Precisamos, Pai, de uma intervenção tua, Senhor. Isso só vai acontecer se nós dermos crédito à tua palavra. Muito obrigado a Deus por essa noite, nos abençoa, abre os nossos ouvidos espirituais, que o teu Espírito Santo tenha liberdade para agir, Senhor, e assim o teu nome seja glorificado. Te oramos assim, te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus. Irmãos, podem se assentar, glorificando o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, esse texto aqui
pode ser tratado como o texto que melhor caracteriza a necessidade que a igreja tem hoje, dado o momento, dado a circunstância que ela vive neste tempo. Eu sem a menor sombra de dúvidas, eu me permito dizer que nós estamos em guerra. Estamos em guerra, vivemos literalmente uma guerra, o nosso cenário é um cenário de guerra. Muitos podem até achar que esse cenário é um cenário de guerra física, é homem contra homem, pode ser, de repente, né, Shirley, um cenário de guerra política, alguns podem achar que a guerra é social, ideológica, ou o que quer que seja. Mas eu quero dizer para você, querido, nessa noite, sem sombra de dúvidas, que a nossa guerra é literalmente espiritual. Vivemos um momento de batalha ferrenha, um momento de guerra espiritual, não somente no nosso país, mas ao longo do mundo, e indubitavelmente, querido, eu digo para você, que é uma preparação para a vinda do Senhor Jesus Cristo, para que a sua igreja possa ser arrebatada, e assim nós possamos nos encontrar com Ele nos ares. Então, se eu puder, né, já aproveitando que foi colocado o texto aqui atrás, pode colocar aqui, ó, título, estamos em guerra, tá bom, querido? Porque nós estamos em guerra. Vivemos dias difíceis, pessoas sofrendo, perdendo os seus empregos, pastor. A economia de alguns países sendo destruída, sendo deteriorada. O número de doenças da alma tem aumentado sobremaneira. Depressão, pânico. Tudo isso é retrato, queridos, da guerra que nós estamos vivendo. E se você ainda não acordou para esta guerra, ouça o que o Espírito de Deus diz para você nessa noite, para que você seja melhor preparado e possa travar melhores batalhas, porque a guerra ela já está declarada. Vivemos um momento de guerra espiritual, em que as pessoas elas estão tomadas por pavor, ao ponto de tirarem a sua própria vida. O índice de suicídio tem aumentado muito nos últimos meses. Pessoas que não querem sair de casa, eu conheço algumas, vocês também devem conhecer. Não querem sair de casa, não querem pôr o pé na rua, Diácono Paulo, porque estão com medo. Estão com medo do que vão encontrar lá fora. Estão com medo de travar essa guerra. E essa guerra, reitero aqui, é uma guerra literalmente espiritual. Mas eu vim aqui essa noite para dizer para você que você não precisa se apavorar. Você não precisa se apavorar, e essa é a boa notícia que eu tenho para você. A palavra de Deus diz: o Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, Ele pelejará por vós. É Ele quem peleja as nossas guerras, e nós não precisamos temer, não precisamos nos apavorar. Fala para o teu irmão assim, ó, não se apavore. Não se apavore. Sabe por quê? Porque o Jeová Sabaoth vai contigo nessas batalhas. O Senhor dos exércitos, Ele vai adiante de você. Aleluia. Não se apavore, querido. A maior estratégia que o inimigo pode usar neste tempo é a estratégia da intimidação. A intimidação, ela impõe medo, impõe incapacidade de movimento. As pessoas não sabem o que fazer.
Mas quando você olhar para frente, aleluia, quando você olhar para o lado, quando você olhar para o outro lado, olhar para trás e ver que não tem saída, olha para cima, aleluia, olha para cima, igreja, porque a batalha ela já está travada. E é por isso que nós erguemos as nossas mãos. Isso tem um simbolismo tremendo. Quando você em adoração ergue as suas mãos, num senso de você realmente poder alcançar a mão de Deus e Ele te segurar e Ele te sustentar. Vivemos uma batalha, mas como podemos nós enfrentar, guerrear nessa guerra, enfrentar essas batalhas? Como fazer isso? E o texto que nós lemos responde isso: revestindo-nos da armadura de Deus. Revestindo-nos da armadura de Deus. Com essa armadura, queridos, nós somos capacitados para a guerra contra as forças do mal. Quando nós nos posicionamos, olhamos para esse texto e realmente nos revestimos das armaduras de Deus, pode ter certeza, você está pronto para a batalha. Porque essas armas não são humanas, elas são espirituais. A ordem bíblica aqui, queridos, é que todo discípulo, ele seja revestido com toda a armadura de Deus. Está lá no verso 11, no versículo 11 do texto que nós lemos. É toda, não adianta nós usarmos somente um artefato daquela armadura, ou somente outro, não, é de toda a armadura de Deus. Lá em Êxodo capítulo 15, versículo 3, diz que o Senhor, Ele é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. E é Ele quem batalha, quem peleja essas guerras conosco. Então guarde isso, querido. No meio dessa batalha, o Jeová Sabaoth é contigo. Proclamai isto entre os gentios: preparai a guerra, suscitai-vos os fortes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra. Joel 3:9. É para se preparar, porque a guerra já está travada. Diga para o teu irmão assim, ó: a guerra já foi travada. Já foi travada, queridos. E onde estão os soldados para essa guerra? Aonde estão os soldados para essa guerra? Onde está você? Aleluia! Se coloque em posição de batalha, porque o Senhor, Ele vai à nossa frente. Não se intimide, não tenha medo. Não tenha medo, porque o Senhor é contigo. Eu gosto muito desse texto, muito mesmo, muito, muito. E do livro também. O livro ele tem uma característica muito especial, o livro de Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, porque em muitos aspectos se parece muito com o que acontece hoje, queridos. Essa carta foi escrita por Paulo, foi uma das cartas escritas por Paulo quando ele estava preso, estava em batalha, estava em guerra. Ele preso, ele escreve e ele endereça essa carta. Está lá no capítulo 1, no versículo 1, quando o texto diz lá, ele escrevendo aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então Paulo ele está dando instruções para a igreja a respeito dessa batalha, instruções que se aplicam tremendamente para nós hoje. Então preste atenção, porque o Senhor com certeza vai sair daqui com soldados preparados para essa batalha, para essa guerra. Talvez a sua peleja, o seu campo de batalha seja o seu trabalho. E eu posso falar isso com muita propriedade. Eu falava com minha esposa ontem ainda, dizendo que eu não sei como é que a semana ainda não tinha acabado, porque eu já não estava mais aguentando de tanto problema, de tanta guerra, coisas seríssimas, e eu chegando e me arrastando.
E aí essa semana o Senhor vai me dar essa palavra, que era justamente para poder me fortalecer e mostrar, ó, tu está no meio da peleja, mas eu sou contigo, aleluia. A guerra não vai cessar, mas o Senhor, Ele não vai nos abandonar, Ele vai à nossa frente. Não pense que lá no seu campo de batalha, no seu trabalho, na sua casa, na vizinhança, aonde quer que seja, você não vai ser abandonado no campo, não. O Senhor, Ele vai junto contigo. O Senhor, Ele vai dar ordem aos seus anjos a teu respeito, aleluia. Quisera você ter os seus olhos abertos, para que você pudesse ver quão grande é o exército do Senhor pelejando em teu favor. Creia nisso, saia de forma varonil, vibrante, sabendo que você não está sozinho. Mas aqui voltando, a cidade de Éfeso era uma cidade assim, monumental naquela época. Ela tinha um porto muito bom. A economia ela era assim acelerada, tanto por causa da indústria ou por causa do comércio. Então era uma cidade muito rica, e ela era muito conhecida também porque lá tinha o templo da grande deusa Diana. Então era uma igreja que era muito rica, mas era muito voltada para o paganismo, para a idolatria, e a cidade vivia muito em função disso. Então a igreja ela tinha esse problema, era próspera, porém muito comprometida com o paganismo e com a idolatria. E aí nesse cenário, Paulo vai escrever para os irmãos que estão nesse ambiente, nessa situação, e vai falar para eles a respeito disso, a respeito da batalha que eles precisavam travar. Não somente disso, mas de tantas outras coisas, mas principalmente disso. E aí, em função dessa forte ligação com o paganismo, o que eu vejo de mais tremendo aqui é que naquela cidade, pastor, o evangelho prevaleceu, ele cresceu, ele avançou, sabe por quê? Porque ele podia contar, mesmo com um cenário desfavorável, com homens e mulheres que queriam realmente pelejar esta guerra. E aí é por isso que eu digo que se parece muito com o nosso tempo. O apóstolo Paulo, ele ficou naquela cidade lá por um bom tempo, e aí o ministério ele foi se desenvolvendo ali, né? Ele estava preso, mas aí quando ele esteve lá, ele ficou por lá por um bom tempo, e aí a permanência, a permanência dele lá, foi decisiva para o desenvolvimento desse evangelho. E aí, apesar do paganismo daquela cidade, o evangelho lá cresceu, avançou, mesmo em meio a essa situação adversa. Hoje, queridos, no nosso tempo, há paganismo, há idolatria, a guerra é travada, mas o evangelho parece às vezes que está estagnado. Parece que nós nos acovardamos e não entendemos ainda que estamos em guerra. Precisamos combater, precisamos ir em frente, precisamos ir adiante. O Senhor, Ele vai à frente de nós. Ontem eu ouvi através de um irmão, ele falava para nós que ele estava num local e uma determinada pessoa chegou, falando de uma terceira pessoa, essa terceira pessoa estava chegando, e aí ele falava assim, essa pessoa que estava diante dele falava, poxa, vamos sair porque está chegando aquela pessoa ali só quer saber de orar, só quer saber de falar de Deus, então é melhor a gente ir porque não vai ser um papo muito agradável não. E ele, cristão, ouviu aquela pessoa falar isso, ele disse que sentiu no coração de falar, não, fica, porque isso vai trazer um benefício para você, ele vai falar de Deus, algo que vai trazer, mas ele disse que se acovardou e ficou quieto. E isso faz parte da nossa batalha, porque é nesse momento, queridos, que nós precisamos abrir a nossa boca, anunciar esta verdade, anunciar este evangelho e travar essa batalha. Nós não podemos, queridos, nos acovardar. A igreja de Éfeso, ela entrou para a história, querido,
como uma comunidade fervorosa. Durante os seus primeiros anos, é claro, porque depois de algum tempo ela acabou perdendo o seu entusiasmo inicial. Está lá no capítulo 2 de Apocalipse, quando João ele envia a carta à igreja de Éfeso. Quando ele envia, a repreensão que Deus trazia naquela carta era de uma igreja que realmente tinha perdido o seu entusiasmo. Mas a marca inicial daquela igreja era uma marca de uma igreja realmente forte e fervorosa. Isso é lamentável, querido, quando nós chegamos em meio a essa guerra e parece que nós perdemos as forças. Parece que nós não estamos aguentando mais, como eu falei aqui, é a sensação que nós temos, parece que nós estamos desfalecendo. Mas eu quero dizer para você, e não esqueça disso, o Jeová Sabaô, Ele vai diante de você. Você não está sozinho, querido. Você não está sozinho, aleluia. Quantas vezes você olha para um lado, olha para o outro e tem essa sensação, querido, nesse momento, é verdade? Olha para cima. Olha para cima. E aí, se revista dessa armadura. Os irmãos de Efésios, eles estavam perdendo esta guerra, porque eles estavam esmorecendo. E realmente tem alguma semelhança com o nosso tempo, com os nossos dias. E o verdadeiro discípulo, ele precisa entender que ele está envolvido com uma intensa batalha espiritual. E esse é o desfecho do capítulo 6, do livro de Efésios, no capítulo 6. Estamos em guerra. Estamos em guerra. Eu vou usar essa frase até o final para que você realmente leve essa frase com você. Estamos em guerra. Vivemos dias de guerra. O livro de Efésios, ele vai falando várias coisas ali. No início, Paulo vai falando a respeito do plano eterno e soberano de salvação. Depois ele vai falar a respeito da posição da igreja em Cristo Jesus. Fala de bênçãos, fala de privilégios, fala de deveres. Mas o final do livro, ele aponta para isso. A armadura de Deus. Nós precisamos travar esta guerra. Nós somos desafiados, queridos, diariamente, porque a vida cristã não é fácil, não. A nossa caminhada não é fácil. Nós somos desafiados o tempo todo, somos provados dia após dia, para termos a certeza de que se realmente nós recebemos um chamado de Deus. E se nós não tivermos essa consciência de que estamos em guerra, nós vamos estar fadados ao fracasso. A vida cristã, queridos, não se resume somente em bênçãos. Não são somente bênçãos, mas também inclui um posicionamento nosso contra desejos pecaminosos da carne e contra forças espirituais da maldade, forças espirituais das trevas, porque essa batalha já está travada. Nós estamos em guerra, queridos. E aí, como é que nós podemos combater essa guerra, Diácono Carlos? Como poderemos combater esta guerra? Devemos estar revestidos da armadura de Deus. Sem essa armadura, querido, providenciada por Deus, não é nossa não, essa armadura foi providenciada por Deus, nós não teríamos qualquer chance nessa guerra. A Bíblia, como eu disse, diz que nós devemos estar revestidos de toda a armadura de Deus. E estar revestido de toda a armadura de Deus implica, como está lá no verso 10, é estar fortalecido no Senhor e na força do seu poder, é na força dele. É na força dele, porque o Jeová Sabaô, ele vai adiante de nós. O Senhor dos exércitos. Querido, você não tem ideia. Quando você botar os pés lá fora e começar a se dirigir de volta para sua casa, você não tem ideia do que o Senhor tem dispensado em teu favor para pelejar as tuas guerras. O Senhor,
Ele quer que nós estejamos de pé. É batalhando de pé. Ser sustentados por esse poder é estar de pé, é ser sustentado pelo Senhor. Se nós permanecermos ou estivermos separados de Cristo ou à parte de Cristo, nós não vamos conseguir fazer nada, literalmente nada. E esse texto aqui de Efésios 6, ele nos mostra como nós podemos nos revestir desta armadura. Eu acho interessante que Paulo aqui ele usa a figura de um soldado romano de infantaria. Soldados romanos, naquela época, eram os melhores, eram os soldados que melhor lutavam. Eles lutavam como se fosse um único homem. Eles sabiam muito bem trabalhar o coletivo de forma tal que eles parecessem ser um único homem. Manipulavam muito bem as suas estratégias de guerra e estavam sempre unidos. Nunca lutavam sozinhos. Em alguns momentos de batalha, eles usavam o seu próprio escudo para proteger o seu companheiro de exército. E aí eu entendo porque Paulo usou a figura do soldado romano para falar para a igreja, que a igreja precisa ser assim. Quando se investe desta armadura, trabalha junto, peleja junto, protege o outro, usa estratégia, e é isso que o Senhor quer fazer conosco em meio a esta guerra, é nos dar estratégia, é nos dar alguém para poder nos ajudar na peleja, porque nós não vamos caminhar sozinhos. Você não está sozinho, Deus vai usar alguém para pelejar essa batalha junto com você. Fala para o teu irmão assim, ó, você não está sozinho. O soldado romano, eles lutavam por Roma, lutavam por César. E eles faziam isso mesmo que eles precisassem dar a sua própria vida. E quando Paulo fala isso para a igreja, ele fala que nós precisamos fazer a mesma coisa por Cristo. Estamos na batalha, levantamos a bandeira e precisamos dar a nossa vida. Precisamos nos entregar. A batalha está travada, Carlinhos. Pastor Adalto, a batalha está travada. E precisamos nos envolver nela. E aí Paulo, usado por Deus, ele mostra como nós podemos lutar nessa guerra. E aí eu queria que você acompanhasse comigo aqui, no livro de Efésios, no capítulo 6, esses artefatos. Eu quero falar rapidamente sobre isso, nós não temos muito tempo. Alguns textos falam somente cingindo-vos com a verdade, outros já falam do cinturão da verdade. Cinturão, quando Paulo ele usa isso, né? Como é que era isso no uniforme de um soldado romano? Eu ia até trazer uma figura, mas acabei não conseguindo. Um cinto de couro que ele utilizava um cinto de couro. Esse cinto de couro ele prendia o seu vestido, sustentava a couraça e servia de suporte para a sua espada. Olha só. E aí quando Paulo ele fala aqui que nós precisamos estar cingidos desse cinturão, é porque nós precisamos deste artefato, porque sem ele nós não vamos estar adequadamente vestidos. E quando ele fala que é da verdade, nós precisamos estar investidos da verdade de Cristo. Nós só vamos prevalecer nesta guerra se tivermos compromisso com a verdade. Precisamos ser verdadeiros. A nossa vida precisa ser marcada pela verdade. Verdade. E essa era uma característica, essa é uma característica da armadura que Deus quer colocar sobre você. Quantos querem se investir do cinturão da verdade? Então se aproprie dele hoje, porque hoje você pode sair daqui com ele, com este equipamento poderoso para pelejar essa batalha.
Aí depois ele fala aqui no mesmo versículo, no final, a respeito da couraça da justiça. A couraça era um traje de metal, ou às vezes um combinado de couro duro, que protegia essa parte aqui do abdômen, parte mais alta. E justamente nessa área, a área que tem os órgãos vitais, né? Coração, pela parte inteira eu tenho pulmão, eu não sou muito bom em ciências aí, temos a enfermeiros, médico hoje não está aqui, mas essa região aqui é uma das regiões mais sensíveis do nosso corpo. E aí nessa região, né, o abdômen, ele cobre ele contém uma boa parte do nosso corpo. Aqui Paulo ele aponta para a couraça da justiça, mostrando para nós que nós precisamos também ser investidos de justiça. A justiça de Cristo sobre a nossa vida. E entenda a justiça, o termo ser justo, como a própria palavra coloca, quando nós vemos que nós fomos justificados em Cristo, ou seja, naquele momento nós somos tornados sem pecado. Então quando o Paulo fala aqui a respeito da couraça da justiça, ele está falando para nós que nós precisamos caminhar na tentativa de não cair, na tentativa de não pecar. Eu digo tentativa porque é difícil, é muito difícil. Mas Deus quer encontrar isso em você, soldado. O desejo de acertar. Se você quiser ser vitorioso nessa batalha, se você quiser ser vitorioso nessa peleja, nós precisamos andar em retidão nos caminhos do Senhor. Tem muita gente vivendo uma vida cristã desleixada, vivendo uma vida cristã de qualquer maneira. Nós não podemos medir isso, nem o pastor não pode medir isso, mas o Jeová Sabaoth, ele está diante de você, e ele sabe como você está usando os artefatos que ele está dando para você. Então nós precisamos nos investir da couraça da justiça, caminhando na tentativa de sempre acertar. Nós precisamos acordar de manhã, botar o pé no chão e dizer, como existe o lema do AA, né? Por hoje não, não é isso? Hoje não, para não beber naquele dia, não é um lema que eles utilizam? Hoje não, por mais um dia não. A nossa vida tem que ser assim com o pecado. Senhor, hoje eu vou tentar não pecar. Eu vou tentar caminhar na Tua presença sem tropeçar. Eu vou tentar, Senhor. Ele sabe que nós não vamos conseguir, mas Ele quer encontrar no teu coração esse desejo. O desejo de acertar. Fala para o teu irmão assim, ó, Deus quer que você acerte. Aleluia. Acerte o alvo. E aí no outro versículo, um pouquinho mais aqui no 15, o calçado com o evangelho da paz. O evangelho da paz. E aqui eu acho interessante porque na figura daquele soldado romano, as sandálias dele tinham vários pregos na sola, para baixo. Então quando ele pisava, a sandália agarrava no chão mesmo. Imagina um monte de prego, né, na sola. E quando ele pisava, o prego ele cravava, os pregos cravavam no chão. Isso trazia, sabe o que para ele? Firmeza. Firmeza. Quando o Senhor ele fala para você calçar essa sandália, Ele quer que você tenha firmeza no evangelho dEle. Firmeza, certeza, que você possa estar inabalável neste evangelho, de forma tal que você não tenha dúvida. E Satanás ele vai lançar dúvidas, ele vai trazer incertezas. Eu falei aqui domingo na escola dominical, nós falamos aqui na escola de discípulos, que é uma das estratégias de Satanás é colocar dúvida na nossa cabeça. Eu contei até um caso meu, os irmãos devem lembrar, quando eu era novo convertido. Isso às vezes perturba muita gente. Nós precisamos nos calçar da sandália do evangelho da paz. Sabe por quê? Porque vai trazer firmeza pautado nessa palavra e ao mesmo tempo em aliança com a palavra de Deus vai te colocar em paz com Deus.
em paz com Ele. E aí você vai estar com mais um artefato que vai te habilitar a pelejar melhor, a guerrear melhor, porque nós estamos em guerra. Estamos em guerra, querido. E aí, seguindo aqui, eu vou acelerar um pouco mais, o escudo da fé. O escudo é clássico, o escudo tinha ali, alguns escudos eram um pouco arredondados, outro do soldado, né? Outro tinha um formato um pouco retangular, e ele tinha mais ou menos ali 1 metro, mais ou menos 1 metro, que com o soldado agachado ele conseguia se proteger, ele conseguia proteger o seu corpo. E uma curiosidade, queridos, é que os escudos, eles tinham assim um revestimento de peles de animais, e quando eles iam para a guerra, eles molhavam o escudo, para que eles pudessem apagar aquelas setas que o inimigo lançava, as setas flamejantes. Quando batiam no escudo ali já caía e já apagava. E esse escudo, o escudo da fé, é tão importante quanto os demais artefatos. Porque a Bíblia diz que o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele não desiste, ele não cessa no seu propósito na guerra. E é com o escudo da fé que quando o dardo inflamado vem, e a própria palavra diz, aquele ataque, ele é colocado por terra, porque você está usando o artefato adequado. São os dardos inflamados do maligno. Quanta gente perturbada por aí, quanta gente com problemas, doenças psicossomáticas, sem entender o que está acontecendo. Mas eu digo para você aqui hoje, repito, nós estamos vivendo uma guerra, estamos em guerra, querido. Não olhe para a televisão e ache que é Bolsonaro, que é STF, que é coronavírus. Não, a nossa guerra não é contra a carne e o sangue, a nossa guerra ela é espiritual. E para guerrear esta guerra, nós precisamos de armas espirituais. E Paulo nos aponta cada uma delas aqui. Fala para o teu irmão aqui, ó, se revista destas armas. Se revista destas armas. Aleluia. E o escudo é da fé, porque nós precisamos ter essa plena confiança. Confiança em Deus, confiança na sua palavra. Esse escudo, queridos, ele é eficaz contra essas setas que o maligno ele não se cansa de lançar contra nós. É com a fé viva, é com a fé verdadeira, é com a fé contínua, é com a fé inabalável, queridos, que nós vamos receber da parte de Deus e nós vamos estar fortes para pelejar esta guerra. Esteja atento. Esteja como uma sentinela num quarto de hora. Sabe como é que é uma sentinela no quarto de hora? Ela fica atenta o tempo inteiro, olha para um lado, não tem ninguém, pastor, mas ela está atenta, sabe? Porque ela nunca sabe de onde pode vir o ataque. E o soldado, quando ele está preparado para esta guerra, ele fica atento. Ele vai orar, ele vai buscar a presença de Deus, ele faz o seu jejum, ele lê a palavra, ele medita, ele está sempre pronto, mesmo que esteja tudo bem. Sabe por quê? Porque ele está em guerra. Ele pode estar no quarto de hora, com tudo em silêncio, tudo tranquilo, e naquele momento ele pode relaxar e o inimigo vir e atingi-lo, mas se ele estiver preparado, ele não vai ser abalado, ele não vai ser atingido, porque ele está revestido da armadura de Deus. Glória a Deus. E aqui, queridos, mais 2 artefatos aqui, o capacete da salvação, no versículo 17. Esse é um dos artefatos também mais importantes da armadura de Deus. O capacete na figura do soldado é um dos mais importantes. No nosso caso aqui, o capacete da salvação. E aí, quando nós estamos investidos, queridos, desse capacete, a gente consegue estar firme nas promessas de Deus acerca da segurança da nossa salvação. O inimigo, ele vai tentar, vai lançar e tentar atingir a nossa mente.
Ele vai tentar abalar as nossas estruturas, atacando a nossa mente, lançando sofismas, falando mentiras, da mesma forma como ele fez lá no início com Eva, e fez com tantos outros ao longo da história do homem. E ele continua fazendo hoje. Quantas das vezes nós colocamos em xeque até mesmo se nós vamos vencer ou prevalecer, quando na verdade a palavra de Deus ela nos garante que nós vamos alcançar a vitória. Basta que nós estejamos na posição correta, revestidos dessa armadura. Mas aí vem um ataque na mente: você não vai conseguir, você não vai chegar lá, você não tem. Um que ele usa muito: ó, você não pode. O diabo ele é sujo. Quando você estiver tentando alguma coisa, ele vai falar para você: você não pode. Mas aí você tem que se virar para ele e falar assim: ó, tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia! E pode mesmo, porque é o Senhor que vai diante de nós. Aleluia! Então se invista do capacete da salvação, se revista. E por fim, a espada do Espírito. A espada, queridos, empunhada pelo soldado romano, ela não era muito grande. A espada ela era, de certa forma, ligeiramente curta, diferente de algumas espadas que às vezes nós vemos aí em alguns filmes, aquela espada comprida. Não. A espada do soldado romano, ela era uma espada mais ou menos curta. E nenhum soldado, ele ia para o campo de batalha sem a sua espada. Nenhum soldado, não tinha como, você poderia ver o soldado sem o capacete, num momento de descanso. Ele pode de repente ter tirado a sua couraça e botado do lado ali para relaxar, mas sem a espada ele não ficava não. E aí Paulo fala para nós aqui, no versículo 17 no final, a respeito da espada do Espírito. E aqui ele já fala com muita propriedade, que é a palavra de Deus. Desse o soldado revestido com a armadura de Deus não pode abrir mão. A palavra de Deus, levanta aqui a sua palavra, a palavra de Deus, levanta a sua Bíblia aqui, ó. Essa espada você não pode deixar. Essa espada você não pode abandonar. É a espada do Espírito, é através dessa espada que o Senhor ele vai falar com você. É através dessa espada que o Senhor vai te dar a estratégia que você precisa nessa guerra. É através dessa espada que o Senhor vai te dar o caminho por onde você precisa andar. É através dessa espada que o Senhor vai falar para você o que Ele quer. Então, não deixe a sua espada de lado, a espada do Espírito. O Espírito ele fala através dessa palavra. E lamentavelmente muitas pessoas hoje têm deixado essa espada de lado. Muitos só pegam a sua espada quando vêm para cá, vem para a igreja, vem para o culto. E o soldado bem preparado, ele está com a sua espada o tempo todo. Ele está manejando a sua espada o tempo todo. Ele está treinando com a sua espada o tempo todo. Soldado vigilante, soldado atento, soldado que quer vencer a guerra. Então fala para o teu irmão assim, ó, não abandone a espada. Não abandone a espada, queridos. E aí, queridos, a gente já está caminhando para o final. O versículo 14, 15, 16 e 17, eu vou ler novamente aqui, ó. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Esses são os artefatos que nós precisamos usar e nos revestir para essa nossa guerra que é diária. Não basta, queridos, somente vestir. É preciso usar, pastor. Tem que vestir,
mas precisamos usar. Provérbios 21:31 diz: o cavalo se prepara para a batalha, porém do Senhor vem a vitória. Está preparado, querido? Sim ou não? Está preparado? O discípulo de Cristo, ele não pode fazer nada pelas suas próprias forças, ele depende do Senhor. Nós estamos em guerra, e da mesma forma que um comandante e o seu comandado no campo de batalha precisam estar em comunicação apropriada, em comunicação frequente, nós precisamos estar, como soldados de Cristo, em comunicação permanente com o Jeová Sabaoth, o Senhor dos Exércitos, através da oração. Precisamos ter uma vida de oração. Tem muita gente deixando de orar, não busca mais a presença de Deus. Deus quer falar contigo, Deus quer te dar estratégia, Deus quer te mostrar como fazer, mas você está tomando o caminho errado. Querido, hoje o Senhor te fala, é através da oração. Se invista dessa armadura e vá para o joelho buscando a presença de Deus. E para fechar, queridos, o verso 18, para corroborar com isso: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Queridos, precisamos entender esta urgente verdade bíblica. Temos que tomar posse cada vez mais dessa armadura que nos foi providenciada por Deus. Está aqui, ó, Efésios 6, a armadura de Deus. Deus está nos dando a estratégia para atravessar este tempo, pelejar esta guerra e sair vitorioso. Afinal de contas, querido, nós estamos em guerra. E se você quiser ser vitorioso, se invista dessa armadura. Amém? Que Deus nos abençoe. Se coloque de pé. Aleluia. Glória a Deus.